Boa tarde. Bem-vindos à série de Debates ACI, um projeto criado pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos para orientar o empresariado no momento difícil da sua vida e da vida também das suas empresas, da vida da economia, da cidade, do país e do mundo. Este é um momento que é preciso estar bem informado na tomada de decisões. Então, por causa disso, a ACI criou essa série Debates ACI, trazendo pessoas que podem ter informações estratégicas, relevantes, importantes no dia a dia da sua empresa, na sua tomada de decisões. Esta é a 8ª live da série de debates, iniciada logo na sequência das quarentenas que foram impostas a partir do final de março, início do mês de abril. E olha lá se vão em mais de 3 meses. Hoje, a série Debates ACI vai debater as relações de trabalho e a Covid-19, como será a retomada das atividades. Para debater esse tema que está na cabeça e na preocupação, na alça de mira de todo mundo, nós vamos receber Newton dos Anjos. Bem-vindo, doutor Newton. Doutor Newton é membro do Conselho Superior das Relações de Trabalho da Fiesp e professor da Escola Paulista de Direito. Bem-vindo, doutor Newton, é um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Esse debate vai ser feito da seguinte maneira, nós vamos abrir um tempo de explanação para o senhor de 15 minutos, mais ou menos, o tempo que o senhor achar necessário, e na sequência nós vamos começar uma fase de perguntas e respostas abertas pelos advogados da assessoria jurídica da Associação Comercial, doutor Adem Baft e o doutor Tarcísio Soares. Para dar as boas-vindas ao senhor nesse momento e agradecer, sim, muito o senhor abrir um tempo no seu calendário, no seu cronograma do seu dia, que é muito corrido, nós sabemos, vou chamar a presidente da CI, a criadora desse processo, desse projeto de debates, Eliane Maia. Eliane, bem-vinda a você com a palavra. Obrigada, muito obrigada, doutor Newton, por aceitar o nosso convite de fazer hoje essa live com essa informação tão importante sobre as relações de trabalho pós-pandemia. Então, tenho certeza que todos que participarem vai agregar muito e eu creio também que nós vamos crescer muito com tudo que o senhor vai colocar aqui para nós. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja sempre muito bem-vindo à Associação Comercial. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, eu primeiramente quero agradecer o convite que me foi formulado para estar aqui debatendo com vocês na data de hoje. Agradeço muito a Eliane, agradeço o Fabiano, o Elcio e também um agradecimento aos nossos debatedores. A ideia de falar hoje sobre as relações do trabalho, ela vem de uma necessidade importante que a sociedade empresarial tem neste momento, um desafio muito grande em relação ao Covid-19 e, consequentemente, o desafio de lidar com seus empregados, de como efetivamente fazer com que nós tenhamos uma relação boa com os colaboradores e que possamos evoluir com produtividade e relativa, por conta desse momento, e relativa comunicação e adequação àquilo que nós chamamos de boa relação entre empregados e empregadores. Para falar um pouco dessa questão de relações do trabalho, eu quero dar um passeio extremamente rápido sobre a questão do coronavírus, né? Nós precisamos fazer um pequeno passeio para ficarmos na mesma página em relação ao que eu vou falar e podemos fazer as conexões acerca do tema. Primeiramente, eu gostaria de falar rapidamente, novamente, sobre o surgimento do vírus. Nós sabemos que o vírus surgiu em Wuhan, pelo menos essa é a notícia que nós temos, e que ele efetivamente caminhou pela Europa e Estados Unidos e chegou ao Brasil. Quando ele nasceu na cidade de Wuhan, na China, nós tínhamos ali catalogado um grupo de risco que efetivamente nos dava a notícia de como seria, com quem seria que nós tínhamos que nos preocupar. À medida que ele foi
andando ali pelos países e chegou no Brasil a partir da Itália. O vírus que chegou no Brasil não é o mesmo vírus que chegou nos Estados Unidos. O nosso vírus tem origem, pelo menos é isso que os estudiosos dizem, na Itália. Ele chegou no Brasil e passou a ter uma sintomatologia diferente, né? Por exemplo, hoje, quando se fala em sintomatologia, nós temos aqui no Brasil a perda de paladar como uma situação relacionada ao sintoma do coronavírus. Também tivemos uma alteração significativa no que diz respeito à classificação do grupo de riscos. Além disso, nós temos uma série de informações que circulam no ambiente da sociedade, principalmente no que diz respeito a situações relacionadas à vacina, à testagem e a uma série de outras situações que se relacionam à saúde das pessoas. Por que eu estou trazendo essa discussão aqui antes de falar das relações de trabalho? Eu estou trazendo essa discussão porque nós percebemos hoje que a sociedade está muito confusa em relação ao coronavírus. E essa confusão acaba se transferindo automaticamente para as relações de trabalho. Nós não temos uma divisão efetiva entre o ambiente empresarial e o ambiente dentro da sociedade. Tudo aquilo que acontece dentro da sociedade acontece também nas relações de trabalho. Essa sintomatologia que nós falamos em relação ao vírus fora da companhia também está presente dentro da companhia. Essa necessidade de informação em relação ao vírus que nasceu há 8 meses também está na cabeça dos nossos colaboradores. E isso é extremamente relevante para nós podermos entender o contexto das relações de trabalho. Quando nós estamos conversando com os nossos colaboradores, nós percebemos uma apreensão muito grande em relação ao coronavírus. Nós sabemos que as notícias que recaem sobre a sociedade, principalmente na era da informação, onde se chegam notícias falsas e verdadeiras pelo WhatsApp, notícias falsas e verdadeiras pelos ambientes televisivos, notícias falsas e verdadeiras através de colegas de trabalho, realmente faz com que haja uma confusão e uma dificuldade de entendimento. Dentro desse cenário, e que é extremamente relevante para nós entendermos as relações de trabalho e como lidar com o colaborador, nós precisamos transferir essa discussão que efetivamente está na sociedade para dentro da empresa de maneira informativa e de maneira comunicativa. Como é que eu digo isso? Né? Nós precisamos, num primeiro momento, saber que a comunicação é, de fato, o centro de controle, o centro de apaziguação das relações de trabalho. Tudo se dá na comunicação. Se nós não tivermos comunicação com os nossos colaboradores, nós não teremos como evoluir no campo das relações de trabalho. E essa situação só se vê através da conversa, só se vê através do trato adequado com os colaboradores em termos de informação. E para que nós possamos construir essa informação, e aí vem a necessidade primeira das relações de trabalho, que de fato faz com que nós tenhamos que ter a informação para depois transferi-las para os nossos empregados e colaboradores. E diante desse cenário, o que tem de relevante nisso é o seguinte: pode ser clichê o que eu vou dizer agora, talvez todos encarem como isso, mas é uma pura verdade nos dias de hoje. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos estar perto daqueles que possam efetivamente levar boas informações corretas,
que possamos efetivamente ter uma linha de trabalho e raciocínio e com verdades informativas para que possamos lidar com a questão da comunicação. E, nesse sentido, eu vejo que debates dessa natureza, desse debate que nós estamos fazendo aqui, assim como outras informações que nós podemos coletar junto aos órgãos de apoio à sociedade, ao comércio, às indústrias, tais como a CNI, tais como a CI, são extremamente relevantes para que a gente possa lidar com esse desafio da comunicação nas relações de trabalho. E eu vejo, dentro desse processo, que nós estamos passando por um momento que a sociedade tem dificuldade de saber como será o dia de amanhã. E de fato, essa indagação ela está presente no dia a dia de todos, porque nós sabemos que essa primeira onda do coronavírus é uma onda que vai passar seguramente, mas nós não sabemos quando virá a segunda onda, se é que ela virá. A segunda, a terceira, a quarta onda, porque nós não temos vacina ainda para o coronavírus e não sabemos o que efetivamente nos aguarda. O que se tem de notícia é que o comércio deve abrir e fechar à medida em que haja o crescimento dos casos de Covid-19, à medida que haja uma evolução da situação relacionada aos leitos de UTI e tudo mais. Mas, como nós não temos a informação precisa, é necessário que haja um planejamento. O planejamento é extremamente importante para que a gente possa enfrentar essa situação relacionada à comunicação com os nossos colaboradores. Eu separei aqui algumas coisas que seriam importantes para nós fazermos e tentarmos aí promover uma boa colaboração com uma boa comunicação com os nossos colaboradores. A primeira das discussões que eu trago aqui e acho relevante e já trazendo também a discussão anterior de que o colaborador precisa efetivamente se sentir seguro dentro da companhia, se sentir partícipe daquela organização, daquele comércio de maneira adequada, é necessário que ele tenha informações a respeito. E como que o comerciante, como que o industrial pode fazer isso? O industrial, o comerciante, pode fazer da seguinte forma: criar uma cartilha que efetivamente preste as informações para o colaborador, fazendo com que ele tenha uma linha de atuação dentro da companhia, que ele saiba a importância de usar máscara, que ele saiba a importância do distanciamento social, que ele saiba a importância de lidar com o cliente, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento de regras dentro daquele estabelecimento, regras de distanciamento social, regras efetivas de utilização de máscara. Por que isso? Porque fazendo isso, não só o cliente estará protegido, mas o colaborador também. Esse tipo de comunicação, ele é extremamente relevante para que o empregado se sinta partícipe daquela companhia e efetivamente se sinta também seguro a partir das informações que a ele chegam e, sobretudo, também a atitude do empregador em cuidar daquele colaborador, prestando as informações devidas com o coronavírus. Não é uma situação incomum em que o empregado está dentro da companhia, o colaborador está dentro da companhia e ele está preocupado com ele, mas ele se preocupa também com as pessoas que moram com ele na mesma residência. Nós temos ali situações de empregados que têm a esposa, que é grupo de risco, os filhos que por algum motivo podem ser grupo de risco, avós, enfim, uma série de outras pessoas que com ele residem na mesma casa ou que com ele se relacionam,
que podem estar dentro do grupo de risco. E o empregador, ao olhar para essa questão e entender que o colaborador tem uma preocupação muito grande com isso, ele precisa dar o conforto. E o conforto vem dessa informação, vem também da atitude de cuidar daquele colaborador. Uma das situações relevantes e que a gente tem visto muito dentro das companhias é a necessidade de se ter uma diretriz para aquele colaborador que está preocupado com o vírus. Imagine o seguinte, quando um determinado colaborador adquire uma certa sintomatologia e ele não sabe se está com não sabe se está ou não com a Covid-19. Qual a orientação que a companhia daria a esse colaborador? Imagine que se ele não tiver orientação, ele vai ficar extremamente preocupado, vai cobrar da sociedade, vai cobrar daquele comerciante, daquele industrial, a realização de testes, a realização de atividades que possam proteger ele do coronavírus, mas ele não sabe se efetivamente ele está com aquela patologia e muito menos sabe em sua plenitude qual é a sintomatologia que leva a sintomatologia que mostra que ele tem ou não aquela doença. Dentro dessa premissa, nós temos que ter orientações dentro das companhias de como lidar com o empregado que acha que está contaminado com esse vírus, o empregado que não sabe se aquele sintoma que ele está sentindo tem a ver com o sintoma do coronavírus ou não. O empregado que sabe que o empregado que se preocupa com a família que está em casa e quando ele vê um colega com uma sintomatologia, ele também se preocupa em levar aquela sintomatologia para casa, achando que ela pode ser o coronavírus. De maneira geral, se nós não tivermos essa comunicação com o colaborador, nós não vamos conseguir evoluir dentro dessa briga, dessa luta, dessa guerra que nós estamos contra o vírus, porque as pessoas que trabalham conosco, elas precisam efetivamente saber que essa é uma luta que nós estamos juntos, tanto o colaborador como o empresário. Nós estamos juntos enfrentando essa luta e nós vamos vencê-la, mas de maneira adequada e juntos na comunicação dentro dessa premissa. Então, eu acho que a primeira necessidade de evolução do empregador no que diz respeito às relações de trabalho é, de fato, a comunicação. Nós temos visto, em algumas ocasiões, o Ministério Público, o Judiciário e, enfim, abordagem das entidades sindicais no sentido de encerrar atividades de empresas temporariamente por conta de contaminação. Isso é um fato, já ocorreu em São José dos Campos, já ocorreu no Rio Grande do Sul, já ocorreu em São Paulo, em Belo Horizonte e uma série de outros lugares, né? E essa medida efetiva dada pelo Judiciário, entendida pelo Ministério Público, ela tem muita ligação com a falta de comunicação das situações relacionadas ao Covid-19 em relação ao colaborador. Porque a partir do momento em que o colaborador está ciente de que deve adotar determinados procedimentos e a companhia, junto com eles, cumpre determinados procedimentos de segurança em relação ao Covid-19, não há por que falar em fechamento encerramento de atividades, ainda que temporária, de companhias, não há que se falar em fechamento de empresas, não há que se falar em situações que façam algum tipo de interrupção na atividade quando ela pode ser exercida. Obviamente, nós temos aí a legislação, desculpa, não a legislação, mas a determinação do Estado,
no sentido de se fechar e abrir comércio, de se fechar e abrir empresas em determinadas ocasiões, mas fazendo tudo aquilo no sentido de proteger o empregado, nós estaremos livres desse tipo de ocorrência dentro das nossas companhias. Uma outra questão relevante em relação a essa, digamos assim, esse trabalho, essa relação entre empregado e empregador, é a gente saber muito bem como tratar as pessoas que são eleitas como grupo de risco. Vejam que nós temos, como eu disse há pouco, nós temos uma alteração importante do vírus quando ele veio para o Brasil, e nós fizemos a inserção de determinadas pessoas, determinadas categorias de patologias, nesse ambiente de grupo de risco. O que nós faremos com esses profissionais que são grupo de risco? Nós precisamos saber se o colaborador trabalha diretamente ligado ao público, talvez nós tenhamos que fazer com que ele exerça uma outra atividade que não tenha relação com o público. Talvez, se ele exercer uma atividade de estoquista, por exemplo, nós podemos manter ele naquela atividade ou fazer com que ele, em algum momento que deva ter relação com o público, seja trocado naquele momento, para que ele não tenha nenhum tipo de aproximação com pessoas externas externas à nossa companhia, para que não tenhamos nenhuma dificuldade em relação a essa pessoa do grupo de risco ser acometida pelo coronavírus. Então, essa questão do grupo de risco é extremamente importante, porque neste momento em que nós vivemos, sobretudo no que diz respeito às decisões dos tribunais, nós percebemos que a Covid-19 ela pode ser caracterizada como acidente do trabalho. Óbvio que nós, advogados de companhias, não concordamos com isso, mas é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O que quer dizer exatamente que, se eventualmente o empregado pegar essa doença no trabalho, ou em razão do trabalho, seja ele em contato com o público, ou numa atividade industrial em que um colega esteja acometido de coronavírus, isso vai ser caracterizado como acidente de trabalho. E todo acidente de trabalho tem uma repercussão, seja no ambiente empresarial, né, que é o afastamento do empregado, seja posterior à saída dele ou durante o exercício da atividade, com a possibilidade de indenizações, de se pagar indenizações em razão de acidente do trabalho, e tem também o risco efetivo do empregado vir a óbito numa situação como essa, né? E vindo a óbito numa situação em que há a caracterização do acidente de trabalho, realmente a empresa estará extremamente complicada nessa discussão aí com o judiciário em relação ao acidente de trabalho, além do que nós temos uma situação que é extremamente relevante, que são as contribuições previdenciárias aliadas ao FAP, que todos aí que trabalham em companhias conhecem, que é o fator acidentário previdenciário, que havendo uma morte na situação de acidente de trabalho, há um aumento significativo nas contribuições de toda a companhia por conta do grau de risco associado a essa patologia do coronavírus. Óbvio que, quando se fala em acidente de trabalho, nós temos que entender que é necessário se provar o nexo causal dessa situação, né? E para se provar o nexo causal, é necessário se entender onde foi que aquele colaborador adquiriu o Covid-19. E é praticamente impossível, a não ser que ele já tenha
uma pessoa contaminada na família e se consiga identificar que ele foi contaminado no momento anterior a ele ir para o trabalho ou em alguma situação ali ao trabalho, que é extremamente difícil, principalmente aquele colaborador que trabalha, né, no comércio, que tem contato com inúmeras pessoas no dia a dia, e realmente aí fica uma dificuldade muito grande do empregador poder fazer essa desconexão do Covid-19 com a atividade profissional. Uma outra questão que é importante aqui para o futuro, talvez dessa discussão de abertura e fechamento do comércio, que ela está presente hoje no nosso dia a dia, e a projeção é que ela esteja por mais algum tempo por conta aí da inexistência de vacina, por conta dessa primeira onda que estamos vivendo nesse momento, e a possibilidade de segunda e terceira onda, até que surja a vacina, que está programada aí para o começo de 2021, até meados de 2021, óbvio que isso é uma estimativa, não é nada certo, nós podemos, eu espero que não, eu rezo para que nós não tenhamos essa situação, mas é o que os especialistas, os infectologistas dizem, que nós deveremos viver a primeira, a segunda e a terceira onda. E aí nós teremos provavelmente essa oscilação de abertura e fechamento do comércio. E havendo isso, nós vamos ter que enfrentar situações que nós já enfrentamos hoje. O comércio, ora abre, ora fecha, nós temos, ora há uma determinação que ele trabalhe 4 horas, outrora 6 horas, enfim, nós temos uma oscilação muito grande no comércio e nas empresas de uma maneira geral também. A indústria como atividade essencial, né, grande parte delas não tem, talvez não sofra isso diretamente, mas o comércio e as atividades não essenciais certamente sofrerão. E para essa condição, nós temos aí uma medida provisória que está sendo transformada em legislação, que está na mão do Executivo, para que nós possamos retomar essa condição de essa possibilidade de redução da jornada de trabalho por mais algum tempo, da suspensão do contrato de trabalho por mais algum tempo, para que a gente possa equilibrar o jogo em relação a custos efetivos da folha de pagamento e os custos operacionais de qualquer negócio, com a necessidade de trabalho dos empregados naquele momento dentro das companhias. É fato que hoje, se nós olharmos de uma maneira geral, sobretudo no que diz respeito às atividades não essenciais, há um desequilíbrio muito grande, né? O comércio, parte do comércio não está funcionando, e a manutenção dos contratos de trabalho é uma dificuldade muito grande para as organizações, né? Então, esse tipo de alento, ele é importante para que nós consigamos manter os empregos aí por muito tempo e possamos ultrapassar essa dificuldade que nós temos em relação ao coronavírus nesse momento. O que eu vejo de projeção para o futuro, talvez seja essa condição de nós termos que enfrentar algo que nunca enfrentamos, mas temos a positividade de que nós vamos vencer essa luta. Nós vamos vencer essa luta de que maneira? Nós vamos vencer essa luta apostando nos nossos colaboradores, fazendo de tudo para lidar com os empregos, aplicando a legislação naquilo que é permitido que se faça, aplicando aí as regras relacionadas à proteção dos empregados, aplicando as regras relacionadas à proteção dos clientes, enfim, de uma maneira geral, fazendo com que nós tenhamos a possibilidade de confiar uns nos outros, sobretudo no que diz respeito àquelas
pessoas que são do mesmo segmento, elas precisam trocar informações, precisam ver o que se pode fazer de melhor em relação aos colaboradores, e assim a gente consegue passar por esse momento e apostando nas relações do trabalho, porque no fim do dia, né, tudo aquilo que nós fazemos enquanto empresários refletem nos nossos colaboradores diretamente. E tudo aquilo que os colaboradores fazem em termos de atividade empresarial refletem diretamente na nossa produtividade, na evolução e no crescimento da empresa, já que nós não conseguimos tocar as nossas organizações sem valorizar os colaboradores. Esse é um momento importante para nós fazermos isso, né? Nós fazemos a valorização dos colaboradores, seja nos aspectos de prestar a informação, como eu já falei já falei bastante aqui, de se comunicar com os colaboradores, seja também no trabalho efetivo de tentar manter os empregos, de tentar manter a companhia saudável, aplicando a legislação e as medidas que o governo nos proporciona nesse momento. Eu acho que é isso que eu tinha para falar, muito rapidamente, né? Houve um pouco de confusão aí em relação ao tema, trazendo um pouco de coronavírus e relações do trabalho, mas espero ter atendido aí os anseios dessa conversa que nós iniciamos aqui, e vamos para o debate. Obrigado, doutor Newton, pela sua explanação inicial. Chamou a atenção uma questão que o senhor citou, que na relação do combate à pandemia e dos seus efeitos, principalmente no dia a dia das empresas, é importante que as empresas e os seus colaboradores, as empresas apostem bastante na orientação e no engajamento. Esse é o caminho mesmo? De fato é. Eu acho que a orientação é o principal deles, né? A gente tem aquele livro chamado A Arte da Guerra, né? A Arte da Guerra diz que a guerra você não vence com soldados, você vence com a informação, né? E quando eu falo isso, é extremamente relevante que, primeiramente, o empresário conheça o que está acontecendo nesse ambiente. E para conhecer, ele precisa se informar, né? E a informação está nas organizações que suportam as categorias. E, entre elas, obviamente, eu já mencionei aqui a ACI, né? Eu acho que esse debate aqui traz informações importantes para serem transferidas para os seus colaboradores, que seguramente, se eles estiverem informados informados pelos seus líderes, e essa informação, essa comunicação, certamente pode gerar uma relação de confiança, e a confiança também gera o engajamento. Eu acho que é uma cadeia importante de relação que vai fazer com que o engajamento esteja dentro daquela atividade empresarial. Muito bom. Eu vou chamar o doutor Adem Baft, da assessoria jurídica da Associação Comercial, para fazer uma pergunta para o doutor Newton. Adem, a palavra é sua. Boa tarde a todos, parabéns, doutor Newton, foi muito bem esclarecida essa questão, as consequências. Eu achei importante você ter dado esse panorama sobre o coronavírus, a origem, porque justamente o item que você falou sobre comunicação, ele é essencial. Eu quero fazer uma pergunta para você, porque é o seguinte, você falou em comunicação, e eu concordo 100% com esse fato. Agora, qual é o papel do poder público, de uma prefeitura, do governo do estado ou da União, com relação também à comunicação? Porque jogar o ônus só no empresário é uma coisa, mas, por exemplo, quando uma empresa é grande, ela tem seu próprio transporte, ela ainda pode fazer uma política. Mas nós, por exemplo, da Associação Comercial, nós temos vários associados que são pequenos comerciantes, e que o seu colaborador pega o ônibus, e nós temos visto os ônibus lotados, e pelo contrário, às vezes alguns municípios até reduzem a frota de ônibus, fazendo com que haja um tumulto, né?
com relação a isso? Qual é o papel do poder público também com relação a essa comunicação? Não basta só dizer usar máscara. Qual é o papel deles que você acha? Bom, o papel do poder público em todas as situações que se relacionam às nossas discussões aqui, seja no ambiente de relações de trabalho, seja no ambiente social, ele é fundamental. Né? Ele é fundamental porque é o poder público que toca o bumbo, né? Desculpa a terminologia coloquial, mas são eles que dão as diretrizes para o exercício das atividades empresariais e também, ultimamente, nas relações de trabalho. Né? O poder público, quando ele estabelece penalidades para o uso de máscaras, ele precisa efetivamente informar qual é a motivação efetiva da utilização das máscaras. Ele também precisa informar questões relacionadas ao distanciamento social, qual é a motivação disso, né? Me parece que, e aí por minha conta e risco, me parece que várias pessoas dentro da sociedade ainda não conseguiram captar essa necessidade de distanciamento social estabelecida em todos os países desenvolvidos que nós conhecemos e tiveram problemas com o coronavírus. E o poder público precisa efetivamente prestar essa informação. Eu acho que, além de prestar a informação e cobrar, é necessário que eles tenham canais de comunicação direta com as associações e possam efetivamente fazer campanhas para lidar com esse processo de informação. Respondendo diretamente sua pergunta, eu acho o poder público fundamental dentro desse processo. Sem o poder público, realmente a coisa fica solta. Respondido, doutor Adem? Perfeito, satisfeito. Obrigado. Eu vou chamar o doutor Tarcísio Soares, que também é da assessoria jurídica da Associação Comercial, para fazer também uma pergunta para o senhor, doutor Newton. Bem-vindo, Tarcísio. Olá, parabéns, doutor Newton, pela explanação. Eu acho que é muito mais importante do que trazer só aspectos jurídicos, legais, é trazer a contextualização, porque uma das questões mais importantes que eu acho é demonstrar que a sociedade e empresa é uma coisa só, né? A gente precisa entender esse movimento de sociedade e tirar a dicotomia de partidos e principalmente daquela questão do empregado e empregador, essa ideia de que o empregado é explorado. A gente precisa mudar toda essa situação e até para o judiciário ter uma posição diferenciada em relação a isso. A sociedade é uma só. E nesse aspecto, a comunicação e a responsabilidade de todos. Né? Então, não pode se colocar a responsabilidade apenas no governo, no poder público, no empregado ou no empregador. Faz parte de uma solução geral. Nós vamos acertar e errar, porque todos os países tiveram muitas ações iguais, ações diferentes, que deram certo e que deram errado, mas pelo novo a gente vai ter essa situação. Mas uma coisa me chama a atenção, que é essa questão de responsabilidade, de atuar com responsabilidade e seriedade. Então, da mesma forma que o empregador, essa colocação da comunicação e deixar o empregado tranquilo, ou seja, isso também faz parte da responsabilidade do Estado em tranquilizar as pessoas, no sentido de que existe um grande problema e que ele não vai ser resolvido em um curto espaço de tempo. Portanto, nós temos que entender que isso não é passageiro. Né? Então, nós temos que entender a ideia de isolamento e distanciamento e como nós vamos fazer daqui para frente. E isso entra diretamente numa questão que é a pergunta que eu coloco, questionamento, é que na questão das leis trabalhistas, nós tivemos uma modificação, uma reforma trabalhista em 2017, que parte do judiciário ainda entende que foi um golpe, né, infelizmente, mas que ela talvez não seja suficiente nesse momento para compor essas necessidades de economia, de saúde e de pessoas. Então, o senhor acha que é possível, dentro desse quadro de leis, de panorama de normas coletivas, se nós podemos ou se é necessário a flexibilização dessas normas trabalhistas e qual o efeito delas? Bom, eu acho que nem todos saibam
eu tive a grande felicidade de de contribuir com o texto da reforma trabalhista, especialmente em 2 artigos, cuja redação final foi a redação que eu tive a felicidade de colocar nas discussões onde nós tivemos em São Paulo por conta da reforma trabalhista. Eu acho que a reforma trabalhista ela veio num momento importante para a sociedade, seja ela empresarial ou de trabalhadores. Eu acho que ela trouxe um ambiente de flexibilização importante naquele momento, mas ela ainda é tímida, ela é extremamente tímida e, sobretudo, para enfrentar momentos como o que nós estamos vivendo hoje. Nós percebemos que, quando surgiu a pandemia, nós não tínhamos recursos na nossa legislação que nos desse a possibilidade de fazer frente a essa dificuldade. Isso é fato. Nós tivemos que correr às pressas, criar medidas provisórias que dessem a oportunidade das companhias negociarem situações próprias e convergentes com o que nós vivemos nesse momento. Nós tínhamos a possibilidade de aplicar o artigo 501, mas em determinadas partes ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Nós tínhamos uma legislação que permitia a redução salarial de 25%, mas havia uma discussão efetiva de como essa redução salarial poderia acontecer. Enfim, nós tínhamos uma série de dispositivos que eram inaplicáveis para esse momento em que nós vivemos de pandemia e tivemos que correr e fazer isso às pressas. Há, de fato, uma tendência de que nós possamos discutir dispositivos definitivos para isso. A 936, que é a medida provisória que está nas mãos do nosso executivo para ser promulgada na forma de lei e depois regulamentada, ela também se restringe ao período de pandemia. E aí nós temos aí uma coisa de caráter excepcional. Mas já se constrói no parlamento determinadas regras que nos dariam a possibilidade, e que, se Deus quiser, nós não vamos utilizá-las, de enfrentar outras pandemias. A questão da flexibilização do contrato de trabalho. Porque hoje nós tivemos algumas situações ocorrentes dentro de algumas categorias. Se nós olharmos ali as empresas aéreas, 2 empresas específicas fizeram suspensão do contrato de trabalho, licença não remunerada com determinada categoria de trabalhadores, e durante o período de licença não remunerada, eles conseguiram tirar parte da previdência privada que eles contribuíram aí ao longo dos anos. É uma solução interessante, porque a companhia aérea hoje está, não vou dizer impedida, mas com muita dificuldade de fazer operação em seus voos regulares, as fronteiras fechadas, tem uma dificuldade muito grande. Se não tiver um recurso efetivo legislativo para lidar com isso e as negociações sindicais, que em muitas categorias são duras, não corresponderem a esse caminho, tem que ser o da flexibilização. Nós estamos vendo, dentro da Fiesp, uma discussão importante sobre a reforma sindical. São 7 dos meus pares participam do grupo chamado GAET, que é o grupo que discute a nova estrutura sindical do país. Eu tive a oportunidade de ver algumas discussões, de estar contribuindo com os colegas nessas discussões, e o que a gente vê é uma liberdade maior para a entidade sindical, uma liberdade maior no que diz respeito à forma de criação das entidades sindicais, a maneira com que elas vão interagir, mas nós temos um revés de que, em várias ocasiões, as entidades sindicais não dão conta de entender efetivamente os momentos difíceis que nós vivemos. Por conta disso, minha resposta é sim, nós precisamos de novos ordenamentos que nos permitam flexibilizar
mais a nossa legislação trabalhista, é exemplo do que aconteceu na reforma trabalhista e é exemplo do que aconteceu nesse momento de emergência que nós estamos vivendo, que são as medidas provisórias. Mas eu já digo que eu já vi várias iniciativas em discussão no parlamento para tornar algumas medidas de caráter definitivo. Obrigado, doutor Newton. Respondida a questão, Tarcísio? Claro. Então, nesse momento que nós estamos aqui, a Secretaria de Saúde de São José dos Campos ela acabou de atualizar o balanço da Covid-19 no município. O número de casos positivos foi para 3.360, com registro de 101 óbitos. É uma situação, os números que a gente acompanha com bastante preocupação. Eu vou passar também agora para as perguntas que nós estamos recebendo por WhatsApp. Muita gente está mandando perguntas por WhatsApp, algumas são muito semelhantes. Então eu vou fazer, de repente, uma pergunta em cavalo com outra, mas ela tem uma pequena variação. O publicitário Tadeu Gobi manda uma pergunta por WhatsApp, que vou formular como foi escrita. Estão sendo aprovadas e estão em vigor uma série de leis extravagantes para suspender direitos e regular os contratos de trabalho nessa fase de emergência sanitária. O que deve prevalecer após a pandemia? Bom, essa é uma resposta difícil de lidar, porque nós estamos trabalhando com um conceito futuro, né? Eu posso dar a minha opinião, né? É difícil saber efetivamente o que vai acontecer, mas a leitura que eu faço, primeiro, é que nós temos uma medida provisória, nós temos algumas medidas provisórias que estabelecem essa condição de flexibilização durante o período de pandemia, né? Nós temos estabelecido pelo nosso parlamento, né, um estado em que de exceção no momento em que nós estamos dentro da pandemia. Quando isso passar, seguramente esses ordenamentos que trazem a flexibilização da lei trabalhista, como suspensão do contrato de trabalho, redução salarial, isso vai ser extinto, né? A gente sabe disso porque está no ordenamento jurídico. Agora, a necessidade, que aí vem da pergunta anterior, a necessidade é que nós tenhamos esse tipo de possibilidade para viver situações que eventualmente aconteçam no futuro, né? Então, para responder à pergunta dele, o que vai acontecer no futuro? O que vai acontecer, na minha opinião, é extinta essa condição, finalizada a pandemia, nós não teremos mais essa exceção, então tudo isso vai acabar, segundo a legislação. Mas há uma tendência, como eu falei, de se construir novos dispositivos que permitam que nós enfrentemos crises como essa que nós estamos passando no futuro e, quiçá, até dispositivos mais abrandados para nós enfrentarmos outras crises que não sejam ligados à pandemia, mas também a crises financeiras, mas também a crises econômicas e coisas dessa natureza. E todas essas medidas que estão sendo estabelecidas e pensadas, ela tem o objetivo único de manter os contratos de trabalho. Por mais que nós não gostemos de ter aí uma condição de redução salarial, de suspensão do contrato de trabalho, mas elas ocorrem para manter o trabalho, para manter o emprego. A partir do momento em que o empregador não tem esses dispositivos, não resta a ele outra alternativa senão fazer a demissão, né? Então, quando eu olho para isso tudo, eu vejo da seguinte forma: é melhor que nós consigamos flexibilizar até a crise passar do que promover uma demissão sumária e a gente ter uma crise muito maior na economia porque todo mundo perdeu emprego. Essa é a minha visão a respeito desse tema. A pandemia deixou todo mundo andando na corda bamba, mais ou menos assim. Nós recebemos uma pergunta de Xandu Alves, ele é repórter especial do jornal Vale. A pergunta do Xandu vai estar na nossa tela agora na sequência.
Ele faz, na realidade, uma pergunta embutida na outra. Ele pergunta qual o papel do judiciário no atual momento político do país, o que muda nas relações trabalhistas com a crise provocada pela pandemia. E é um desafio manter os direitos trabalhistas nesse período. Ela vai mais ou menos no vácuo do que o senhor falou, mas ela tem uma pequena variação. Eu acho que o judiciário, obviamente, como um órgão representante aí do poder da sociedade, nós temos aí a tricotomia de poderes e o judiciário é um deles, ele tem, obviamente, um papel extremamente importante nesse momento. Agora, não há uma, digamos assim, eu não estou encontrando a palavra, mas enfim, o judiciário não pode flexibilizar direitos. Ele não pode fazer isso. Quem tem que fazer é a legislação, são os ordenamentos, são as discussões negociais ocorrentes dentro das negociações sindicais. O judiciário não pode fazer isso, ele não pode flexibilizar, ele tem que dizer o direito, ele tem que aplicar a legislação. Então, eu acho que esse papel o judiciário tem feito ao longo desses anos. A minha grande preocupação é que, em muitas ocasiões, nós podemos ter interpretações diversas daquelas que foram estabelecidas na legislação. Por exemplo, se nós estivermos falando de uma medida provisória, por exemplo, né, que flexibilizou a legislação e permitiu determinados acordos ou determinados movimentos de acordos individuais ou coletivos, o judiciário precisa interpretar isso à luz daquela legislação, porque é a tricotomia de poderes. Nós temos o judiciário, o legislativo e o executivo. Ao legislativo cabe criar as leis, e quando as leis são criadas, elas precisam ser cumpridas. Não se pode ter uma interpretação diversa daquela para a qual a legislação foi estabelecida. Então, dessa maneira é que eu vejo o judiciário. O papel importante do judiciário é cumprir a legislação da maneira que ela foi estabelecida e efetivamente dizer o direito no caminho que foi dito pelo legislador. Não se pode pensar em nenhum desvio, fazer alguma interpretação teratológica, porque realmente aí o judiciário estaria fazendo um papel diferente daquele que foi estabelecido para ele enquanto poder. O senhor vê que, na realidade, tem uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo. Nós recebemos uma pergunta do Cícero Santos de Caçapava, também por WhatsApp, e ele fala exatamente, ele vai na mesma sequência, então a preocupação é uma constante, a gente consegue notar isso. O coronavírus mudou as relações de trabalho. As regras de exceção vão virar regras gerais? Ele já está pensando lá na frente. Então, como eu disse, né, eu penso que nós devemos ter dispositivos para o enfrentamento de outras crises. E aí eu não coloco só a pandemia, nós temos crises econômicas que eventualmente ocorram e tudo mais, e dentro dessa premissa, eu acho que nós deveremos ter no futuro regras que permitam enfrentarmos isso, e aliás é até prudente que a sociedade tenha. Né? Agora, é aquela história, não podemos ver isso de uma maneira ruim. Né? Nós temos que enxergar que a flexibilização, ser aplicada, ela deve vir para aplicar em momentos em que realmente nós tenhamos dificuldades. Não dá para dizer, olha, a partir de agora nós vamos fazer a aplicação dessa regra em toda e qualquer situação. Isso não pode. Né? Até então, nós estamos aplicando por conta do coronavírus. Uma vez ele extingue-se esse regime de exceção e efetivamente nós teremos outros e talvez tenhamos leis específicas para isso. Mas se nós, e eu só queria acrescentar uma coisa nessa resposta, né, que tudo isso que eu estou falando não é novidade. Nós temos lá na CLT um artigo 501 que fala de força maior. Né, ele estabelece quais são os casos ali de força maior em que a empresa pode efetivamente fazer uma série de situações, flexibilizar, inclusive
reduzir a jornada de trabalho, reduzir salário, combinando o 501 com outros dispositivos. Então, não é nenhuma novidade. A grande questão é que, neste momento, nós estamos numa guerra muito dura com o coronavírus e nós precisamos de mais dispositivos que permitam que a organização empresarial, junto com os empregados, façam frente a essa dificuldade. Vou fazer só o registro de algumas pessoas que estão acompanhando a gente pelo Facebook, esse debate pelo Facebook. Maria Dark Oia, jornalista, Francisco Alves Lima Neto, Zé Tadeu Gobi, que o senhor respondeu as perguntas dele, Glória Reis, Homero Barbosa, o Henrique Melo Veneziani, que mandou inclusive um recado que o diálogo é fundamental para as tomadas de decisão, que é bom a gente sempre saber que às vezes é melhor negociar do que entrar em confronto, né? A Eliane Nicolucci, ex-comandante da Polícia Militar da região, Volney José Barbosa e Gabriel Júnior Amador. São pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Além de toda a equipe da Associação Comercial, que está sempre atenta nas transmissões que são feitas pela gente. Chegou também uma pergunta pelo Zap, de Alfredo Gori. Ele pergunta uma coisa extremamente focada. No caso positivo de coronavírus no ambiente de trabalho, que medidas devem ser tomadas de imediato? Bom, embora não seja sanitarista, eu arrisco dizer que, sob o ponto de vista jurídico, eu posso dar a opinião em relação a isso. Primeiro ponto, né, porque nós temos algumas diferenças ali que, obviamente, podem ser aplicadas por um médico que tenha especialidade para isso. Mas o primeiro ponto é afastar o empregado. Se efetivamente nós tivermos um caso de coronavírus dentro da companhia, temos que afastar o empregado. Segundo ponto, higienizar todo o posto de trabalho em que ele trabalhou, né? Terceiro, nós devemos acompanhar as pessoas com as quais ele se relacionou, né? Acompanhar a sintomatologia dessas pessoas. Nós sabemos que um caso que ocorra dentro de uma companhia, não necessariamente ele passou para outras pessoas. Então é importante acompanhar os colegas de trabalho para saber, dentro desse parâmetro, se eles estão sintomáticos em algum momento em relação ao colega que pegou o coronavírus. Quarto, nós precisamos prestar a informação aos colegas todos de trabalho do que ocorreu e como que nós vamos lidar com aqueles desafios. Por que isso? Porque a partir do momento em que um colega de trabalho adquiriu uma patologia como o coronavírus, que todos sabem que mata, todos na companhia ficarão preocupados em relação àquela ocorrência. Então, por esse motivo, é necessário que haja uma comunicação muito forte, tanto no setor em que o empregado esteve trabalhando, que o colaborador esteve trabalhando, como na companhia como um todo, né? Então, todas essas medidas de afastamento, higienização, reforço na comunicação das medidas protetivas, reforço na comunicação do isolamento social. Também temos que lidar com a comunicação com a família, e isso é extremamente importante, né? Nós estamos falando num colaborador que foi testado positivo dentro da companhia. Esse, obviamente, a situação é mais fácil de resolver, não diria fácil, talvez é mais simples a solução, porque a companhia identificou. Mas e se um colaborador tiver um familiar que foi testado positivo no coronavírus? Se a empresa não tiver um processo de comunicação do colaborador com a companhia, ela nunca vai saber. E ela não sabendo, há um risco efetivo daquele colaborador ir para o trabalho e também contaminar os demais colegas, né? Então, eu acho que, e volto naquela medida que eu coloquei inicialmente, o processo de comunicação com o colaborador é o melhor caminho para se resolver isso. Uma vez testado positivo, aí toma-se as medidas que foram elencadas aqui. Mas se não tivermos a comunicação
com o colaborador, ele não se sentir seguro para comunicar ao empregador de que está com sintomas, porque muitos pensam, olha, eu vou chegar com sintoma de coronavírus no trabalho, o empregador vai me mandar embora, né? Ele vai tomar alguma atitude em restrição ao meu trabalho, né? Esse tipo de coisa não pode existir, né, nesse momento. O empregado precisa ter confiança para comunicar o empregador nesse momento. Então, nesse cenário, é que eu aposto, embora a pergunta não tenha sido essa, eu quero reforçar a questão da comunicação, que eu acho extremamente relevante para esse momento. Na realidade, esse foi um tema que atravessou toda a sua explanação, né? Lembrando a máxima do Chacrinha, né? Quem não se comunica, se trumbica. Eu vou chamar a Eliane Maia, a gente precisa às vezes rir no meio de tudo isso. Eu vou chamar a Eliane Maia, Eliane tem 2 perguntas para serem feitas para o senhor. Eliane, você com a palavra, por favor. Doutor Newton, parabéns, excelente explanação. Mas nós temos pessoas que estão entrando agora também, acompanhando o nosso programa. E eu gostaria que o senhor deixasse aquelas dicas de ouro para que o empresário, aquele pequeno empresário, para que ele possa se resguardar nesse momento agora de pandemia, de relação de trabalho. Então, eu queria que o senhor deixasse aqui essa mensagem para aquele pequeno empresário. Qual que é a tua dica de ouro para ele? Obrigado, Eliane, pela pergunta. Né, eu já falei bastante na questão da comunicação, eu acho que essa, de fato, é a dica de ouro, mas eu acho que o empresário hoje precisa, né, dentro desse processo de comunicação, criar uma cartilha. Ele precisa criar uma cartilha, e essa cartilha não precisa ter grande formalidade, ele precisa criar lá um papel com 5 linhas, se for o recurso que ele tem, com 5, 10 linhas, entregar para o colaborador e dizer para ele o seguinte, nós estamos juntos nessa guerra contra o coronavírus. Nós estamos juntos e juntos nós vamos enfrentar isso. Por isso nós vamos juntos usar máscara, nós vamos junto promover o distanciamento social, nós vamos junto cobrar o cliente para que ele entre na companhia com máscara, nós vamos juntos fazer todo esse processo, porque nós temos que enfrentar isso e vamos vencer. Eu acho que a dica de ouro, de fato, é a comunicação, mas ela de uma maneira muito próxima do empregado, muito próximo, porque é o que eu disse em toda a explanação, a relação de confiança entre empregado e empregador, que essa é a construção que nós devemos ter a todo momento para poder enfrentar uma briga como essa, vem através da comunicação. A dica de ouro, de fato, é que nós estejamos juntos com os nossos colaboradores enfrentando isso. E, obviamente, o que vem antes da construção dessa relação de confiança é a questão da comunicação, né? Obrigada, doutor Newton. E aí nós vamos aproveitar muito essa dica que o senhor nos deu, dessa comunicação, e a ACI vai montar, então, essa cartilha, com auxílio, inclusive, com teu auxílio, se possível, auxílio também do nosso jurídico, doutorado e doutor Tarcísio. Nós vamos montar, então, essa cartilha que contenha todas as informações que o empresário precisa para que a gente possa disponibilizar, não só para os nossos associados, mas todos que queiram acessar o nosso site, pegar essa cartilha, porque como você bem colocou, a comunicação é dica de ouro. Então, vamos fazer essa cartilha muito bem alinhada e muito obrigada, porque realmente foi excelente, agregou muito, não só para o empresário, mas para a vida de cada um de nós. Então, mais uma vez, gratidão, e nós contamos com o teu apoio também para que a gente possa fazer rapidamente essa cartilha e encaminhar nas próximas semanas para os nossos associados. Muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade e contem comigo para o que precisarem, que eu estarei à disposição. Eu já disse aqui que a guerra que nós estamos fazendo contra o vírus é uma guerra de todos, né? Tanto empregados, empregadores, sociedade, poder público, todos nós temos que enfrentar isso, né, para o bem do nosso país, para o bem da nossa cidade de São José dos Campos, né, fazendo um plágio
do que a ACI tem dito, né, mas é um plágio bom, dizendo comprem em São José. Eu estou comprando em São José dos Campos, né, eu que tenho origem em São Paulo e me estabeleci aqui há 10 anos, amo essa cidade e estou muito feliz em poder participar dessas discussões aqui dentro da cidade. Muito obrigada, doutor Newton. Volto agora para o Elcio. Elcio, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pela excelente condução, como sempre, desse nosso programa dos debates ACI. Muito obrigada. Obrigado, Eliane. Obrigado, doutor Newton, pela explanação, por atender nossos internautas com as suas colocações. O senhor viu que teve um fio condutor em quase todas elas, é a preocupação sobre a legislação trabalhista, se ela fica mais permeável ou não, e até que ponto essa elasticidade persiste depois do pós-pandemia, né? O que a gente está sendo chamado por muita gente quando a gente voltar para um novo normal, né? Então, esperamos ver que normal é esse. Obrigado pela sua participação nesse oitava live do Debates ACI, uma iniciativa que foi criada pela Associação Comercial exatamente para essa finalidade, orientar o empresário nesse momento, tirar suas dúvidas no momento que ele precisa de orientação correta, às vezes uma boa pitada de calma na tomada de decisão, apesar do ambiente estar bastante tumultuado ao nosso redor. Obrigado pela participação, agradeço ao senhor. Na próxima semana nós voltaremos para completar a 9ª live desse projeto. Muito obrigado. Lembrando que hoje o governador João Dória ele anunciou uma série de mudanças dentro da quarentena no estado. A região do Vale do Paraíba, que é chamada pelo estado de região de Taubaté, que engloba o Vale do Paraíba, o litoral norte e a Serra da Mantiqueira, continua na fase laranja. Isso é, continua tudo como está, como dantes no quartel de Abrantes, como dizem os portugueses. Tudo como está. Algumas regiões regrediram. A região de Campinas, por exemplo, que estava laranja, passou para vermelho, quer dizer, um fechamento muito mais radical. Então, é importante que, nesse momento, todo mundo tenha consciência que é preciso tomar cuidado, é preciso ter cautela, sair de casa quando necessário, ficar em casa quando possível, tomar as medidas de prevenção, adotar as medidas de prevenção, usar máscara, distanciamento social, ter suas métodos de higienização quando chegar em casa, a cada contato que for feito no ambiente externo, no banco, a gente precisa tirar dinheiro do caixa eletrônico, no banco, na mercearia, no supermercado, às vezes no estacionamento, ter atenção para que nós consigamos controlar essa doença. É um passo importante a colaboração de todas as pessoas, das empresas, do poder público, do cidadão. É muito importante a colaboração. Nossas ruas estão cada vez mais cheias. E às vezes é inevitável, a pessoa precisa sair de casa, mas saia quando necessário. O lema aqui da Associação Comercial nesse momento de crise, doutor Newton, é ACI e você, preservando vidas, empregos e empresas nessa ordem. A vida é muito importante e todos nós temos uma grande missão nesse momento, que eu volto usar um link que o senhor falou. A palavra é engajamento. Todos nós precisamos estar engajados numa defesa do bem comum. Obrigado pela sua participação, obrigado por quem nos assiste, obrigado pela paciência de nos acompanhar até agora. Semana que vem tem mais. Até mais. Bom final de semana.